Ei, gente. Hoje foi um dia daqueles de constelação. Eu vivi duas em especial, as duas últimas, que tratou muito a questão da linhagem feminina. E é isso, não tem jeito. Agora eu abri o portal para a cura de mulheres e tá chegando muito esse tema. Uma delas foi a coisa mais incrível. A gente fechou os olhos, eu não perguntei nada sobre o tema dela, nem que ela veio constelar. E a minha sensação era, eu ia passando a mão no meu corpo. Cada parte do meu corpo. Foi isso que o campo dela me trouxe. E aí, eu não vou contar a constelação inteira aqui hoje, mas a gente pôde observar. Ela teve uma mãe que ela sentia muita rejeição da mãe com relação a ela. E ela teve, a gente foi descobrir depois que a avó também rejeitava muitos filhos. E aí a gente foi em 3 gerações atrás, lá na tataravó, e a gente viu que começou ali alguma coisa. Essa mulher, ela sentia muita tristeza, como se tivessem feito algo de muito ruim com ela. Como se um homem tivesse feito algo de muito ruim com ela. E ali o amor foi interrompido entre essas mulheres. Viraram mulheres muito fortes, que não choram, muito rígidas. E a minha cliente falava, minha mãe é a mulher mais forte que eu conheço. Ela não se deixa abater, ela não chora. E a minha cliente estava entrando nesse padrão de achar que ser forte é não chorar. Era isso para ela, força para ela era não chorar, era não sentir. E aí a gente entendeu porque a constelação, a informação dela veio isso. A frase era, é seguro sentir. E ela ia falando isso para essas mulheres, para essa linhagem feminina dela, para essas mulheres que não puderam sentir lá atrás, né? A gente vem de uma sociedade muito retalhadora. E isso há 4 gerações estava se repetindo ainda nela. A gente ia vivendo num mundo tão livre, onde ela também sentiu essa rejeição. Então o fluxo de amor dessas mulheres foi interrompido. E aí a frase de cura, uma das frases foi, por favor, me abençoe se eu fizer diferente. O sentimento, o sentir é o meu melhor amigo. Ele me fala a verdade. Algo assim. Porque, gente, o nosso sentimento, o nosso sentir é o nosso melhor amigo. Não adianta você estar sentindo uma coisa aí que você julga ser ruim e bota um remédio para tapar essa dor, né? Ou bota um sorriso na cara e fala, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Quando o teu sentir tá te dizendo outra coisa e você vai vivendo assim. E você vai se matando aos poucos fazendo isso. Porque o nosso sentir, ele é muito sagrado. Ele nos dá sinais verdadeiros do que realmente precisa ser visto, do que realmente precisa ser feito para a gente estar alinhado com quem a gente é, com a nossa alma. E quando a gente está desalinhado, a gente está em sofrimento. Estava conversando com isso com o Du mais cedo. Ele trabalha muito isso também. Para te fazer se alinhar com o que você é,
que quando você não tá alinhado com o que você é, sente uma coisa e faz outra, você tá em sofrimento. Então, todas essas mulheres muito rígidas, muito fortes, estão com uma casca gigantesca para não sentir, porque sentir dói. Foram 3 constelações hoje que tinham ligação com isso. A primeira, a moça vinha e falava que não sentia nada pelo pai também. E aí a gente foi descobrir porque o pai abandonou a mãe cedo e ela não sentiu permissão de amar o pai, porque ela ia trair a mãe. Então, deixa eu ficar aqui no sofrimento junto com a minha mãe. Mãe, estamos aqui junto, eu não vou te deixar, eu não vou amar meu pai. Só que é impossível, como se fosse possível a gente não amar o próprio pai, seja lá o que é que tenha acontecido. Se você acha que você não ama, tem só raiva, a raiva é um sentimento secundário, o sentimento primário é amor. Porque se você não sentisse nada, ou sentisse, se você sentisse a raiva é um amor não correspondido. Mas tem um porquê por trás disso. A gente foi ver no caso dela, tinha um amor interrompido com a avó. A avó foi uma mulher muito severa, muito rude. E enfim, que fez, enfim, que o pai sentiu dores profundas e não conseguiu ficar nessa família por conta de dores profundas relacionadas à própria mãe, enfim. E a última constelação de hoje é quando eu entrei no campo dela, também não perguntei nada, o que ela tinha vindo constelar. Eu segurava o meu genital assim e sentia muito prazer. Segurava e sentia e segurava, e eu tinha que segurar. E uma sensação de eu não posso sentir isso. E aí a gente foi descobrir, eu perguntei pra ela se... aí teve uma hora que eu fiz assim com a mão, tipo assim, não tô fazendo nada. Aí eu olhei aquela situação e perguntei, você já foi pega se tocando, se dando prazer? Ela falou, sim, quando criança. E eu fui muito ridicularizada por várias mulheres da minha família. Minha irmã saiu contando na rua inteira. Fui muito retalhada pela minha mãe também, enfim. E aí foi muito louco e muito lindo, porque apareceram várias mulheres do sistema. E eu pedi para ela olhar para cada uma delas e vieram frases. Eu até anotei para mostrar para vocês. Aí a primeira mulher que ela olhou, ela falava assim para ela, veio a frase: eu vejo a tua dor e a tua repressão. E a cada frase que era dita era um alívio e uma respirada profunda, sabe? Então, para a primeira, ela falou: eu vejo a tua dor e tua repressão. Para a outra, ela falou: eu vejo a tua timidez e o teu pavor. Tudo ligado à sexualidade, gente. De memórias que tem de mulheres do sistema dela. Então, uma se sentia reprimida, a outra se sentia tímida e com muito medo. Por N motivos, pode ter acontecido várias coisas, ou ela pode ter ouvido várias histórias que colocou medo nela. Porque a sexualidade, ela tem muito tabu e tem muita história de muita dor e muita doença por trás, né? Por conta exatamente da repressão. Tudo que é reprimido estoura, gente. Por isso que tudo tem que ser sentido, para a gente poder lidar com a realidade.
Então ainda temos muito problema e muita dificuldade, muita dor que vem da sexualidade. E é uma pena, porque a nossa energia sexual é a nossa energia criativa, é a energia que dá vida. Então, uma pena não, faz parte, né, do nosso processo, da nossa história. Então, essa foi a segunda frase que ela falou para outra mulher. Eu vejo a tua timidez e o teu pavor. Essa mulher, ela ficava olhando assim para trás como se ela fosse atacada a qualquer momento, sabe? Tem muitas mulheres que sentem isso e não sabe de onde vem, porque não tem memória que foram abusadas na infância. Às vezes foram e não se lembram, porque esse tipo de memória a gente bloqueia também, mas às vezes é memória ancestral de algo que aconteceu com as mulheres ou homens também do teu sistema, tá? Falo para homens também, mas aqui nesse caso a gente tratou a linhagem feminina. Aí a outra fazia assim, ó. E aí ela falou para ela: eu vejo a tua ousadia. E vinha o respiro. Pra outra ela falou: tá. Eu vejo a tua dureza e a tua rigidez. Ela tava assim, ó. Que é aquele caso de mulheres muito rígidas, muito duras. Não, sentir não, né? Não posso. E pra outra eu vejo a tua dúvida sobre a tua sexualidade. Era uma mulher que tinha trejeitos bem masculinos e não pôde se expressar, não pôde falar a verdade do que ela sentia, por N motivos. Até hoje em dia, mesmo com a liberdade que a gente tem, ainda é muito sofrimento, né? A gente tá num corpo de mulher, sentindo como se aquele corpo não fosse o correto, né? Enfim, é um assunto delicado e longo aí também. Então, ela olhou para diversas facetas, para diversos sentimentos de diferentes mulheres que também, em algumas fases da vida, eram os sentimentos dela. Porque somos fruto de tudo que aconteceu na nossa árvore genealógica, nas mulheres e homens que viveram antes de nós. Então a gente carrega tudo isso. Já falei, vocês sabem disso, vocês que acompanham o canal há muito tempo. Então ela teve a oportunidade de ver isso nessas mulheres, da onde que vem isso dela, e reconhecer a natureza. Ela sentia como se, até ela reconhecer todas essas mulheres, ela sentia como se a natureza dela, daquela criança que sentia aquelas coisas todas, que se tocava e sentia prazer, era errado. Então ela sentia um erro. Isso é muito pesado, você sentir um erro. Por conta de falta de comunicação, de informação, de uma sociedade ainda muito machista. Então, gente, eu até chorei no final de uma dessas constelações com uma dessas mulheres, porque eu falei, é para isso que o Mulheres em Cura serve. É essa a missão do Mulheres em Cura. Para quem não sabe, é um evento que eu facilito de constelação familiar para mulheres. É fazer a gente voltar a sentir, é a gente se deixar sentir e ver que é seguro sentir. Porque só através do nosso sentir e não do que a gente, desse nosso cabeção aqui que inventa mil histórias. A constelação se trata de sentir. A pessoa vem, não deixa ela falar nada. A gente começa a sentir. E o que a gente... É aquela frase, né? O que faz sentir, faz sentido. A partir do momento que você sente, não tem como mais
Não há livro, não há palestra que substitua uma experiência, um sentimento, uma vivência. E a constelação nos dá essa oportunidade de sentir. Eu também uso uma outra técnica que trabalha muito o sentir, que é de dança terapêutica, que a gente traz a nossa atenção para o nosso corpo e através da dança a gente acessa memórias e sente o que tem que sentir. E isso, quando a gente sente e acessa, a memória pode ser liberada, a dor pode ir embora, o problema pode se resolver, se dissolver. Então, é a gente cada vez mais voltar para a nossa verdade, para o nosso sentir, que o nosso sentir, o nosso coração é o nosso guia mesmo. Se eu tô sentindo X, peraí, opa, não é esse caminho que eu tenho que seguir. Deixa eu sentir mais um pouco. É confiar no que se sente. Porque se a gente não faz isso, a gente deixa o nosso poder na mão do outro. E fica sempre buscando fora uma resposta de pessoas, ou de pessoas em geral, seja terapeuta, seja pai, seja mãe, seja marido, seja amigo. Pessoas em geral, ou sociedade, ou a pessoa que você segue no Instagram, que você admira, que não tem a totalidade do que você tá aí sentindo no teu corpo. Então, você precisa se conhecer para ser teu próprio guia. As outras pessoas podem ser ajudas em determinados momentos, podem ser nossos espelhos, mas a resposta mesmo vem daí. Você precisa confiar no que vem. Isso é um treino diário de autopercepção, de autoamor, de autoaceitação. E é esse meu desejo. Que mais e mais pessoas, como um dia eu tive acesso a todas essas ferramentas de experienciar a verdade do sentir, e através da verdade a gente pode curar, se libertar, entender, reconciliar. Quando a gente sai da mente, do julgamento e vai para o sentir, aí a clareza vem, a luz vem. Meu desejo é que mais e mais pessoas tenham acesso a si mesmos. Que eu possa continuar sendo canal e tenha força e discernimento para ser um pontinho de luz nos lugares que eu passo. Muito obrigada por me ouvir. Até!